Qual é o seu sonho? Imagina se hoje você fosse proibido de sonhar. A partir de hoje chega alguém e fala: a partir de hoje você está proibido de sonhar. Você não pode mais sonhar. A única coisa que não podem impedir é você de sonhar. Só que existem pessoas que estão deixando de sonhar sem ninguém impedir. Ela mesma destrói os seus próprios sonhos. Qual é o nível da sua fidelidade com o seu sonho? Se você não sonha mais, acabou, pode morrer. Existem muitas pessoas vivendo mortas, porque um ser humano que não sonha, ele está morto. Foco. Você precisa ter foco, ter a certeza de que as coisas vão acontecer. Não tem como alguém acreditar que as coisas podem acontecer sem ter foco. Se você tem foco, você se prepara. Se você não se prepara, você não tem foco. Quantas vezes você já notou num papel sobre as coisas que você queria? Cadê esse papel? Você visualiza ele? A maioria das pessoas que não conquistam é por dispersão, é por falta de expectativa nos sonhos, é por falta de acreditar, é por falta de alegria nos sonhos. E os erros são esses, é a pessoa não ter foco. Cadê o seu papel do seu sonho? Ou ficou pelo caminho? Se você não tiver alegria nos seus sonhos, tudo que você falar não vai ser verdadeiro. Alegria nos seus sonhos, você acorda pensando, você dorme pensando, você vai muito além por causa da alegria dos seus sonhos. Porque às vezes você está no meio de uma adversidade e fala assim: eu vou desistir. A sua visão está curta, está limitada. Às vezes você assiste o pôr do sol, ele vai indo embora e entra a noite. Espera, não ver o sol não significa que ele não existe. Estar no meio do problema não significa que não chegará a abundância. Ela virá como o nascer do sol, mas você precisa acreditar nisso fortemente no seu coração. A tristeza é o primeiro gatilho para o cansaço, cara. E o cansaço é o caminho da desistência. Todo sonho começa do nada, e você precisa jogar alegria no seu sonho. Não é o sonho sozinho não faz nada. Todo mundo tem um sonho, mas quando você tem alegria, caraca, eu vou acordar hoje, vou fazer isso, tá? A energia, a sua força é muito maior. A alegria desperta algo extraordinário. A alegria desperta a criatividade para o dia seguinte fazer coisas melhores. Você quer ter criatividade? Tem alegria. As pessoas que fazem as coisas mais incríveis fazem no momento de alegria. Gere a alegria dentro de você e tudo ao seu redor será extraordinário. A nova moeda não é mais o dinheiro, é o tempo. O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa. O tempo que você dedica para se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas aquela pessoa que você quer ser, de repente, é uma pessoa que acorda cedo para fazer academia. E você sabe disso, e você acorda. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que lê pelo menos 1 hora por dia. E você lê 1 hora por dia? Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que fala inglês fluentemente. Você estuda, você se boicota, você se coloca para baixo. Porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. E isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E a maior dor do ser humano não é a dor do parto, é a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos, você olha para trás e fala: o que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. Quais são as palavras mais torpes, mais duras que você tem dito para você mesmo? Não sou capaz, isso não vai dar certo, essas coisas ruins só acontecem comigo, sabia que ia acabar assim, homens não prestam, mulheres não prestam, casamento é só infelicidade, filhos são dor de cabeça. Essas palavras estão destruindo a tua vida. É difícil ganhar dinheiro, tudo é difícil na vida.
eu não posso mais, eu não consigo. Amigo, acredite, essas palavras que você está dizendo estão destruindo a tua vida. Palavras criam a nossa realidade. Você tem que cessar a torrente do mal que sai da tua boca. Teus filhos não merecem essas maldições. Teus netos, você não merece. E você pode mudar tudo isso. Você pode mudar, mudando as tuas palavras, mudando a tua boca. Confia. Eu lhe garanto, no momento em que você não mais falar essas palavras, pelo contrário, falar o oposto a elas, sua vida começa imediatamente a mudar. Eu chamo isso de encerrar, parar a torrente do mal. Isso não é autoajuda, isso não é brincadeira, é a sua vida. E você pode brincar com tudo, mas não pode brincar com a tua vida nem com a tua realidade. Porque você pode se fazer por merecer qualquer coisa, mas quem vive com você não merece tuas palavras de maldição. Teus filhos não merecem, teu cônjuge não merece, teus vizinhos não merecem, teus parentes não merecem. Porque uma pessoa que se amaldiçoa quem está do lado dela. Imagina, e quem se amaldiçoa, certamente também amaldiçoa diretamente quem está ao seu redor. Então, olha, preste atenção e leva a sério o que eu estou falando. Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. Honre as tuas palavras e o poder que Deus te deu nas palavras e construa um mundo maravilhoso para você e para os seus. Um homem sem fé, eu digo que é um homem perdido na sua própria solidão, no seu próprio distanciamento de quem ele realmente é. Então, quando você tem um sonho na sua alma, quando você fala, eu quero uma coisa, e de repente você começa a colocar um monte de obstáculos, mas isso não é possível, não vai dar certo, não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, não vai dar. Tudo isso vai minando a sua força, vai minando o seu poder. E quando você vê o seu poder sendo minado, automaticamente você desconfia do poder do Criador. É a hora que as nossas orações, elas não são orações de elevação e de encanto e de agradecimento, mas são orações de pedintes, de súplica, de dor, de até dúvida se irão nos ouvir ou não. E quando nós oramos dessa forma, a gente não está se conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com a pobreza que criamos dentro de nós, com a falta de força e de fé em nós. Nós estamos no sentimento de solidão. E o que é solidão se não estarmos apartados do Criador? Uma vez que somos seres interconectados pelo grande éter cósmico, do fluido universal do amor, quando nós nos desconectamos deste fluido, é que nós sentimos solidão. Achamos que estamos só, navegando só, num rio que não tem para onde ir. E é aí que os nossos esforços caem em vão. Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Que você pode sim sentir dor por alguma situação, mas você jamais entrará no sofrimento intermitente, porque você sabe que essa dor é um sinal para você despertar, para você crescer, para você alavancar, para você ir adiante. E toda vez que nós falamos desta força que o ser humano tem de sair das cinzas e encontrar uma luz no túnel, nós estamos dizendo que essa força é o quê? É Deus dentro dele. A gente fica esperando o sol brilhar de um jeito diferente. Às vezes a gente fica pensando que o raio vai cair num lugar diferenciado e vai basicamente escrever no chão o que a gente precisa fazer.
Ou talvez o vento vai soprar de uma maneira que a gente nunca imaginou e esse vai ser o sinal de que a gente precisa tirar aquele projeto do papel. Mas nada vai ser diferente, a única coisa que muda é a nossa mente, o mundo sempre continua igual. Não há nada de novo debaixo do sol. Se a gente não começar a tirar nossos planos do papel, se a gente não começar a vencer a zona de conforto, se a gente não sair do lugar que é gostosinho agora e confortável, e não é tão bom ao ponto da gente falar, uau, que vida incrível, mas não é tão ruim ao ponto da gente falar, nossa, que vida insuportável, ou seja, tá ok. E a gente consegue suportar isso por muito tempo. Mas talvez você deve ter se dado conta agora de que com 18 anos você queria fazer uma coisa grandiosa e agora você tem 35. Caraca, já tô com 35? Ou talvez você deve estar pensando, nossa, eu já tô com 50. E eu tava aqui com um sonho de fazer uma coisa, eu tinha 18, eu tinha 20, eu tinha 30. O tempo vai passando e se a gente não tomar uma decisão, a gente vai se ver simplesmente naquele dia que todo mundo teme. Que é o dia que você vai estar na maca no hospital, ou sei lá, você vai estar no seu último suspiro e vai falar, meu Deus do céu, eu poderia ter feito um monte de coisas, mas a gente não vai poder comprar nem um segundo de vida sequer mais. Fala aí, qual é o projeto que você vai tirar hoje, nesse exato momento, do papel? Semeie um pensamento e você vai colher uma ação. Cuidado com o que você pensa. E aquilo que você permite que se aninhe nos seus pensamentos pode trazer alegria ou trazer desgraça para a sua vida. Aquilo que a gente coloca na nossa cabeça de positivo, tá? Nos ajuda. Mas aquilo que a gente coloca de negativo na nossa cabeça estraga. Se você olhar e disser, não tem futuro para mim. Se você olhar e disser, eu não vou conseguir. Se você olhar e disser, não tem sonhos para a minha vida, pode ter certeza, não vai encontrar sonho nenhum, ele não vai dar certo. A boca fala do que o coração está cheio. A gente pode logo perceber do que está cheia a tua mente, do que está cheio o teu coração, pelo jeito que você fala. O que você está contando, as histórias que você está contando, o jeito que você está contando, a maneira como você está desejando coisas, estão falando do teu coração, da tua mente. A nossa mente vai estar perdida em algum lugar, a gente vai encher com lixo. Isso tem a ver com os amigos que nós escolhemos. Isso tem a ver com o que lemos. Querido, se você só lê porcaria, do que vai estar cheia a sua mente? Porcaria. Tem a ver com aquilo que a gente assiste, ou no cinema, na televisão, nos filmes, na internet. Se você está enchendo a tua cabeça de porcaria, tua vida vai ser uma porcaria. A sociedade faz pressão para nos ensinar a pensar do jeito deles. E aquilo que você permite que se aninhe nos seus pensamentos pode trazer alegria ou trazer desgraça para a sua vida. E se eu não me amar, ninguém vai me amar. Então, se eu não me amo, como é que eu posso cobrar que alguém me ame? Se eu não me aceito, como é que eu posso cobrar que alguém me aceite? Se eu não respeito meus valores, se eu não respeito os meus princípios, como é que eu vou querer que alguém respeite? Autoestima é você se colocar em primeiro na fila. É você se amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente não é com condições. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer com seus erros e com seus acertos e valorizar isso, porque você tem valor. O maior valor que você tem é você estar vivo. A maior oportunidade que você tem é de estar vivo, respirando nesse universo maravilhoso, incrível. Isso é o valor que você tem. Mas você acha que valor é você estar pagando muito imposto de renda, com um carro do ano, uma namorada bonita, amigos influentes, aí que você começa a achar que isso que é o valor. Não, o valor é você estar vivo. Na nossa vida, muito pouco foi investido para conhecer os sentimentos e conhecer as nossas emoções. Nós fomos criados para agradar o papai, para agradar a mamãe, para agradar todo mundo, mas nós não fomos criados para nos agradar.
as primeiras noções que a gente tem de relacionamento afetivo é: eu abro mão de tudo para me sentir amado. E é furado. Isso é furado. Se sacrificar é a coisa mais prejudicial que existe. Quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Você tem que aprender a fazer escolha logo cedo. Você pode. Não lamente, não terceirize, não ache que alguém é culpado pela sua situação. A culpa é sua, você nasceu, porra. Então por que você nasceu? Você nasceu, a responsabilidade é sua. Quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Você é um gerador nato de problema assim que nasce. O que significa que quando você entende, assume a responsabilidade que o problema é seu, que a situação é sua, que o país é seu, que os semelhantes são seus, que os brasileiros é você. Então não fale mal de você mesmo, não fale mal do brasileiro, não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Assuma a responsabilidade e vai fazer. Você pode tudo. É só questão de fazer escolhas. Nós somos semelhança divina. Muda o que você pode, aceita o que você não pode mudar. Você pode mudar você. O que é que está impedindo as pessoas de realizarem os seus objetivos? O que me impede? O que te impede? Porque se não tivesse nada impedindo, nós já teríamos conseguido. Quantos de vocês gostariam de eliminar o que te impede de ter mais sucesso e ser muito mais próspero e feliz em todas as áreas da vida? O que acontece quando a gente muda as nossas crenças? Quando a gente muda os significados associados às sinapses neurais, isso começa a reverberar em todas as áreas da nossa vida. Que se eu colocar um sorriso na minha face, brilho nos olhos, colocar uma postura de campeão, vencedor, confiante, começar a falar de forma entusiasmada, positiva, parar de assistir porcaria de novela, que não agrega nada, que não ensina nada de valor, parar de assistir porcaria de jornal, que só mostra desgraça, só fala de crise, começo a assistir vídeos motivacionais, participar de palestras e treinamentos, paro de andar com pessoas perdedoras e fracassadas, que só reclamam, não saem do lugar, não fazem nada para crescer, falam mal dos outros, falam mal de você, não tem nada para agregar na minha vida. Porque se elas tivessem algo para agregar na minha vida, elas já teriam conquistado algo para elas. Paro de andar com perdedor e fracassado e começo a andar com pessoas bem-sucedidas, que buscam crescimento, que buscam ser pessoas melhores a cada dia, que falam bem de você, que apoiam o teu sucesso. Começo a andar com essas pessoas. Começo a ler livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu passo a mudar toda a minha comunicação agora, a minha fisiologia, as pessoas com quem eu ando, os programas que eu assisto, e com essa nova comunicação, e eu passo a experimentar agora estados de alegria, felicidade, entusiasmo, foco, determinação. E como é que se comporta uma pessoa entusiasmada, feliz, determinada, focada? Quais são os comportamentos que ela tem? Positivos, ela faz acontecer, ela traz solução para os problemas, ela busca crescimento, ela enfrenta desafios. Por causa desses comportamentos que eu faço diariamente, eu vou desenvolvendo sinapses neurais e eu passo a acreditar que eu vou mudar a minha vida, que eu consigo, que eu sou capaz, que eu vou crescer, que eu vou realizar os meus sonhos, que eu vou prosperar financeiramente, que eu vou ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas, que eu vou ter saúde, que eu vou melhorar tudo na minha vida, que eu vou fazer a diferença e deixar um legado. Como será a sua vida se a partir de agora você comunicar alegria, felicidade e entusiasmo como um estilo de vida? Nós temos alguns combustíveis, aquilo que nos faz acordar de manhã, aquilo que nos faz sair de casa às vezes 5, 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, mas o que te faz ter essa força para enfrentar isso todos os dias são os seus combustíveis. Seus combustíveis são as pessoas que você ama, a sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos. Tudo isso é aquilo que te faz acordar para que você se movimente, para que você busque se movimentar do ponto A para o ponto B. O problema é o seguinte, tem um desses combustíveis, que é um combustível muitas das vezes pouco usado pelas pessoas. É óbvio que todo mundo ama seus filhos, sua família, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer mudar, todo mundo quer melhorar. Mas nem sempre as pessoas ou nós mesmos usamos esse combustível, que é um combustível da inconformidade. A inconformidade é aquilo que nos faz olhar para o nosso ponto A, onde nós estamos, e a gente não aceita aquela situação. A inconformidade vem de conformidade. Conformidade
mesma forma, conforme. Ou seja, é quando nós nos conformamos com algo, quando nós ganhamos a forma desse algo. É quando você olha para a tua realidade, você não gosta dela, você gostaria de mudar essa realidade, porém você já se conformou com ela. Você já negociou com aquela realidade, você começou a aceitar aquela realidade. Você, aliás, pior, em alguns casos você começou até a se apegar àquela realidade. E aí você fica naquela realidade A, que é o ponto A, sonhando ir para o ponto B, mas apegado ao ponto A, você nunca conseguirá ir para o ponto B. E eu diria para você o seguinte: para você ser aquela pessoa que você sempre quis ser, primeiro você tem que romper com aquela pessoa que você sempre foi. Para você habitar naquele mundo que você deseja habitar, primeiro você tem que romper com aquele mundo que você está. Em outras palavras, não existe mudança se não houver ruptura. Se não houver ruptura, você não vai sair do ponto A para o ponto B. Muitos desses combustíveis que são legítimos que nós temos, às vezes somados, não são suficientes para produzir a energia necessária para você criar um movimento, para você se deslocar do ponto A para o ponto B. A inconformidade é uma energia poderosa. Quando você olha, ela inclusive ela pode se expandir para energias mais fortes. Quando você olha para a tua realidade, você tem asco daquela situação. Você tem rejeição absoluta daquela realidade, a ponto de você se movimentar. Note bem, eu não estou dizendo que você não deve ser grato pelo que você tem. Sempre grato. Sempre grato. A gente sempre, por pior que esteja, tem mais do que muitas outras pessoas. Sempre grato pelo que a gente tem. Mas não confunda gratidão com conformidade. Não se conforme. Não negocie. Crie rupturas. Esse, certamente, é o seu, se não o maior, um dos seus maiores combustíveis. Quando a gente traz o sentimento de gratidão, o sentimento de gratidão é aquele que é o irmãozinho gêmeo do amor. Então, uma pessoa grata, ela consegue amar. Uma pessoa que não consegue reconhecer as coisas boas que lhe aconteceram e mesmo transformar as coisas ruins em aprendizado, e obviamente, se eu transformo em aprendizado, eu já transformei em coisa boa, porque estamos aqui para aprender a sermos seres humanos mais dignos e melhores cada vez mais e mais. Qualquer coisa que me aconteça, seja prazerosa ou desprazerosa, tem um aprendizado, tem um crescimento. E na hora que você reconhece isto, você traz a gratidão. E a gratidão faz com que você mude o seu estado vibracional e fala assim: nossa, olha o que eu recebi. E isso faz com que você se sinta amado. E ao mesmo tempo, a gratidão, ela te põe no movimento de devolução. Então, toda pessoa muito grata é uma pessoa que retribui também. Então, quando você recebe um presente, que você fala: nossa, que bacana que essa pessoa me deu. O pensamento que vem já é: nossa, o que eu poderia dar para ela também? Né? Mesmo que não seja de imediato, mas alguma coisa que você também quer retribuir. Então, a gratidão te põe neste movimento de receber e de dar. E este movimento é um movimento do amor adulto. A criança tem este movimento apenas do receber, porque ela está em formação. Mas no adulto, a gente já tem a condição de fazer esta troca. Então, se amar em primeiro lugar, o caminho para você se amar é justamente começar a reconhecer as coisas boas que te aconteceram e ser grato por tudo isso. E desta gratidão te vir naturalmente o impulso de uma retribuição. Não como um pagamento, mas como a graça. Então, eu fui agraciado e agraciado também serei. E agraciado também farei outra pessoa. Então, é quando você joga a sua graça sobre o outro. E nesse momento, você está em graça. Estar em graça significa estar em Deus.
porque o sentimento de amor é o sentimento que nos unifica ao Criador, ao Divino. Uma pessoa que ama a si, ama também ao Pai. Quem ama ao Pai também ama a si. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí pra gente. No entanto, a gente pode controlar sim alguma coisinha nele, que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia a vida, sabe? Saboreia o abraço que você pode dar nos teus parentes, na sua esposa, no seu esposo, porque pode ser o último. Valoriza isso, porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para cada um de vocês é diferente. O bom para mim não precisa ser bom para vocês. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando, levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa. Eu sei que você pode estar passando por uma grande dificuldade na sua vida hoje. Eu sei que parece que você não tem forças para se mover. Eu sei que é difícil e só você sabe o quanto você está sofrendo. Mas ninguém. Parece que ninguém entende o que você está passando. Mas na realidade, o que você não sabe é que existem milhares de pessoas passando pela mesma questão. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai salvar você. Na verdade, você vai ter apoiadores, vão ter pessoas assim do bem para te ajudar. Mas só você pode te salvar. Só você pode te dar as mãos. Só você pode seguir adiante. Mas ninguém. Ninguém pode sofrer por você. Ninguém pode sorrir por você. Só você pode fazer a diferença na sua vida. Porque é a sua vida. E você tem esse poder de fazer, a partir de agora, uma outra realidade dessa que você construiu até agora. Deixa para o passado aquilo que precisa ficar. E leve, a partir de agora, todas as experiências e aprendizados para você seguir adiante com um sorriso no rosto e dizer, no final de tudo isso, eu venci. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar em nenhum momento. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça.
chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. E mudar o olhar é mudar o olhar mesmo. Porque a gente já nasceu reclamando. Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, o que foi? Chorar, né? E aí depois disso, estava com fome, chorava. E tem até uma frase que diz que não chora não mama, não é assim? Você queria mamar, você chorava. Acontece que a gente cresceu e é muito desagradável ver um adulto: minha vida não está dando certo, mimimi, as coisas não funcionam, mimimi, minha vida financeira, mimimi, meu casamento, mimimi. E a gente continua chorando até hoje. Acontece que o choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. E você vicia teu olhar na reclamação. E eu costumo dizer que a vida dá mais do mesmo. O que significa isso? Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Se você reclama de problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Se a gente pensar na palavra reclamar, você já pensou sobre ela? Reclamar, é duas vezes, é de novo, não é isso? Eu estou em recuperação, eu estou voltando num conteúdo. Reclamar é clamar duas vezes. E o que é clamar? Vamos pensar na Bíblia aí. Ele clamou a Deus para resolver um determinado problema, ele pediu com muita força. Reclamar é clamar duas vezes, é pedir com muita força. Se você reclama dos problemas de saúde, você está pedindo com muita força mais problema de saúde. Você está reclamando das dívidas, você está pedindo com muita força mais dívidas. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem e a vida dá mais do mesmo. Então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Eu sei que parece tão simples que as pessoas duvidam. Isso não pode ser tão poderoso. Não pode, é simples demais colocar a vida no eixo. Não pode ser assim. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente: a tudo dai graças, agradecei pelo que existe em volta de você. Mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo e a gente não se dava conta disso. Está ali, simplesmente faça o simples e a tua vida começa a entrar nos eixos. Ao praticar a gratidão, você está no teu cérebro estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto, e aí a vida dá certo. Realização é aquilo que eu estou no dia a dia fazendo acontecer, não esperando acontecer, fazendo. Não adianta esperar, ver, vamos ver o que vai dar, né? Não vai dar nada, amigo. Você vai fazer dar alguma coisa. Isso é realização. Isso dá plenitude, porque isso dá sentido à vida. Quando você está buscando realizar algo grande, se você não tem hoje uma grande ambição, que é diferente de ganância, se você não tem uma grande ambição, você vai perder duas coisas. Primeiro, você vai perder uma das coisas que é um princípio que qualquer ciência do corpo humano, seja a biologia, a anatomia, a neurociência, você vai perceber que todo o seu cérebro, todo o seu organismo, ele é projetado para viver mais se estiver em progresso. Como é que a gente cresce? Enfrentando desafios novos, fazendo coisas que nunca fizemos, adquirindo novos conhecimentos, quebrando a cara. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas... Não. Como eu disse, não realização muito não, fazer muito não, porque, né, vai que dá errado. E as pessoas só querem realizar se elas tiverem certeza que vai dar certo. Porque elas não aprenderam a lidar com as perdas. Que dá sentido à vida. E uma das coisas é isso. Fazer, conquistar continuamente. As coisas que você viveu, passou, te forjaram, te moldaram para quê? Busque ser o melhor. Naquilo que você sabe fazer. Qual que é o segmento? Qual que é a empresa? Qual que é a sua atuação? É gestor? Busque ser o melhor gestor dessa empresa. Número 1, exija mais de você. As pessoas exigem pouco. Se elas sonham pouco, elas vão agir como?
Nossa, vão agir muito bem, né? Vão buscar conhecimentos muito bons, né? Não. Busque ser o melhor. Busque deixar uma marca com isso. Uma vida que faz sentido, que realmente dá sentido e é significativa. É uma vida com muita vida. Para que isso aconteça, você precisa fazer uma coisa. Na verdade, duas coisas. A primeira é tomar uma decisão. Se você tomou a decisão de ter uma vida melhor, mais significativa, com mais crescimento, com mais qualidade de vida, então tome agora a decisão de quê? De aprender a fazer isso. Continue assistindo as coisas que você assiste, continue indo para os mesmos lugares que você vai, continue se relacionando com as mesmas pessoas, continue lendo os mesmos livros que você já lê, ou aliás, continue não lendo, caso você não leia, como a maioria dos brasileiros. Até porque os livros que mais vendem no Brasil são os menores. Continue fazendo tudo isso. Continue. Que a sua decisão vai ser uma ilusão ou uma frustração, e não resultado. Nos dias difíceis, abrace quem está por perto. Uma das características das pessoas que estão vivendo problemas difíceis é se esconder, sumir, optar pelo isolamento. E é verdade, às vezes a gente não quer falar dos nossos problemas porque a gente tem vergonha deles. Não queremos falar das nossas falências porque elas nos deixam constrangidos. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso barquinho e a gente tenta fugir do navio e enfrentar a tempestade sozinho. Será? Será que é o melhor caminho? Porque em dias difíceis nós precisamos de pessoas. Já bem disse o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Nos dias difíceis nós precisamos de colo. Nos dias difíceis nós precisamos de suporte. Nós precisamos de abraço. Nos dias difíceis nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar aquilo que sozinho nós não conseguimos. Vamos ficar juntos porque juntos nós temos mais possibilidades. Não aceite a solidão. Não passe pela solidão só. Não, jamais só. Abrace pessoas. Abra seu coração para relacionamentos reais. Já bem disse a sabedoria das ruas: quem vai sozinho chega antes, quem vai junto chega mais longe. Então você quer chegar antes ou você quer ir mais longe? Você quer ir sozinho e não ter nem com quem repartir as suas alegrias? Ou você quer ter pessoas onde você pode repartir alegrias e ser cuidado com as suas tristezas? Então nós erramos a dias difíceis, a dias complicados? Sim. E vivemos em comunidade para que esses dias difíceis, esses dias complicados, essas fases tão difíceis de serem digeridas, se tornem um pouco mais viáveis, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O nosso barco pode estar rachando, mas existem outros caminhando junto conosco. Mas na vida, por vezes, é preciso se mexer. As coisas saem do programado, as coisas saem da nossa agenda. São contingências, são variáveis do nosso existir e nós temos que estar preparados para enfrentá-los. Tempestades na vida todos nós vamos enfrentar. A questão é a postura como nós vamos encarar isso. E o grande lance da vida não está em resolvermos todos os nossos problemas e viver absolutamente sem dificuldades, mas sim buscar em Deus condições para enfrentar as nossas questões, buscar em Deus postura para viver com qualidade a nossa vida, e assim nós seremos mais que vencedores. Problemas e lutas todos nós teremos. E aqui nós não estamos propondo nem buscando uma solução enganosa, mas uma boa postura, consciência, lucidez, para que no meio do caos você viva em paz. Buscar boas experiências. Por quê? O nosso cérebro mede experiência diferente de outras coisas. Nós precisamos experimentar mais e comprar menos. O nosso cérebro mede as experiências de forma diferente do que mede a aquisição de coisas. Então o que acontece? Quando a gente compra algo, essa nossa felicidade é muito passageira e logo ela perde o valor. Já as experiências, não importa se é uma experiência muito curta ou se é uma experiência muito mais longa, ela perdura. Essa felicidade que ela nos traz dura a longo prazo, ela dura muito mais tempo. Então, é muito mais fácil ser feliz com experiências do que com coisas. E mais, escolher boas experiências em boa companhia nos faz mais feliz ainda. Essa é a experiência compartilhada. Precisamos privilegiar as boas companhias e evitar as más companhias. Então, sentimentos positivos nos ajudam tanto a nos recuperar de estresse, quanto aumenta as chances de sermos mais felizes. Então, o que acontece? 2 exemplos. Por exemplo, sorrir. Sorrir faz bem para a saúde.
E o interessante é pensar o seguinte, mesmo quando a gente está mais ou menos triste, se a gente fizer um esforço de sorrir, a gente consegue enganar o nosso cérebro, que passa a achar que a gente já está menos triste e acaba nos dando uma sensação de mais bem-estar, nos fazendo ficar literalmente mais felizes. Uma outra coisa que ajuda nessas experiências positivas, por exemplo, se você não está muito legal e você escuta músicas de épocas muito felizes da sua vida, faz com que você se sinta melhor e te ajuda a voltar a ser feliz. Em 2 milhões de anos, nós triplicamos o nosso cérebro, não em tamanho, mas em peso. Isso significa aumentamos as nossas conexões, principalmente das regiões frontais. E o que isso nos trouxe? A possibilidade da gente imaginar e experimentar dentro da nossa mente tanto o presente quanto o futuro. E aí a gente pode fazer escolhas do que a gente realmente quer buscar viver. E assim nós vamos fazendo escolhas. Escolhas que, quando são feitas com prudência e com cuidado, normalmente nos trazem felicidade. Mas quando guiadas por uma ambição ilimitada, geralmente ela vem acompanhada de roubo, desonestidade, traição, imprudência, covardia, geralmente trazendo infelicidade para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Portanto, as nossas preocupações são um bem necessário e que exige equilíbrio para fazermos escolhas no presente pensando no futuro. Focar o negativo. Seja você focando o negativo em você, ou seja você focando o negativo em outra pessoa, isso é um detonador da autoestima, da sua autoestima ou autoestima do outro. Quando eu falo excessivamente sobre as coisas que eu não gosto no outro, ou quando eu penso excessivamente e falo excessivamente das coisas que eu não gosto em mim mesmo, eu estou diminuindo a força da minha autoestima. Antídoto: foque o positivo. Perceba quais são as suas habilidades, características, competências. Note o brilho. Aliás, costuma-se dizer que o que as pessoas mais temem não é enxergar a própria sombra. Talvez seja enxergar a própria luz. Porque quando você enxerga o quanto você é luminoso, talvez nas suas costas repouse uma responsabilidade um pouco maior. Quando você compara uma pessoa com outra, fazendo com que uma se sinta menor ou pior, você está prestando um terrível desserviço à autoestima dela. O mesmo acontece de você para com você mesmo, quando você se compara com outras pessoas de forma negativa. Assim sendo, observe, foque o aqui e o agora de cada pessoa, inclusive de si mesmo. Esse é o antídoto. Ou seja, ao invés de dizer, eu sou menos capaz que fulano, pense em quanto você já vem crescendo ao longo do tempo. E perceba o quanto você já é mais capaz do que o que você já foi no passado. Ou seja, se tiver que comparar, compare-se consigo mesmo. Gostar mais de si mesmo significa maiores resultados, maior alcance de metas e maior possibilidade de fazer a sua vida ser uma vida mais feliz. Nada do que de fato faz um ser humano feliz está mais distante do que a mão dele pode alcançar. Nada do que de fato é importante para alguém está mais distante do que a sua mão pode alcançar. Nada, nada. Para onde eu quero levar a minha vida? Eu quero ser feliz. O que é feliz para você? As pessoas estão dizendo que querem ser felizes, mas não sabem o que é ser feliz. Como eu posso perseguir algo que eu não sei exatamente o que é? Eu tenho uma leve noção. As pessoas estão caçando algo que não sabem.